para poder continuar. Teste esse comentário aí para mim sobre como se estabelece uma doutrina. Então, eu vou fazer o seguinte, essa pergunta é boa. Eu vou até pegar como exemplo aqui com vocês. Eu faço muitos exemplos disso na aula de hermenêutica, né? Tá bom? Então eu vou abrir rapidinho aqui o livro de hermenêutica para eu poder procurar um exemplo aqui para vocês. Bom, mas nisso eu vou resumindo, adiantando para vocês. Olha, na interpretação é fundamental nós, por exemplo, temos um texto, nós temos que comparar ele com o que nós chamamos de contexto imediato, né? Tá bom? Comparar com o contexto imediato o que está escrito nos versículos e capítulos imediatamente anteriores e posteriores, e também com o contexto remoto, com toda a Bíblia. Então, se você encontra em qualquer parte da Bíblia algo que contradiz a sua interpretação, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que nós estudamos. Eu vou gravar isso que eu estou falando. Já está gravando, começou a gravar sozinho, né? Então, vou pegar como exemplo com vocês o que nós estudamos na aula anterior. Nós temos um texto para interpretar. Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. Bem? E esse Jesus Cristo que está no deserto, nós afirmamos que ele é 100% homem e 100% Deus. Tá bom? Então, eu fiz uma pergunta simples para vocês. Quem estava sendo tentado ali no deserto? Jesus, o homem, Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, o Deus, ou ambos estavam sendo tentados? E vocês concordaram comigo que Deus não pode ser tentado. Por quê? Porque existe um contexto remoto, tá bom? Onde é dito que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, a hermenêutica desse caso, ela me diz o seguinte: então você não pode pregar que aqui o Deus Jesus Cristo está sendo tentado pelo mal. Você tem que pregar que o homem está sendo tentado pelo mal. Então, isso é um exemplo de um contexto remoto, e a Bíblia, nós acreditamos que ela é a perfeita palavra de Deus. Sendo ela a perfeita palavra de Deus, é por isso que os homens estão aí há quase 2000 anos procurando contradições na Bíblia. Eu fiz aí para vocês durante algumas aulas passadas, contei até a história de um homem chamado Celso que escreveu um livro contra o cristianismo, fazendo afirmações que hoje nós conseguimos provar na história que ele estava errado. Então, dizendo que o cristianismo era uma cópia do paganismo. Nós conseguimos provar pela Bíblia que a Bíblia ela não é uma cópia do paganismo. Vou citar mais um exemplo para vocês, aproveitando esse caso, né? Bom, então, observe. Eu estava vendo um documentário hoje do canal History, um canal muito respeitado, e ele citou eventos históricos que ele fala assim: olha aqui esse templo dos cristãos, mas na verdade era dos católicos. Mas ele não fala que era dos cristãos. Outro momento, ele apresenta um templo gnóstico e ele diz que são os cristãos primitivos. Mas na verdade não eram cristãos primitivos. Os gnósticos, eles eram pagãos disfarçados de cristãos. Então, o que eles encontraram nesse templo gnóstico? Eles encontraram Jesus, Madalena e 12 discípulos como o símbolo do horóscopo. E toda a simbologia que estava ali estava ligada ao paganismo. Então, a programação, o apresentador lá falava o seguinte: olha aqui, o cristianismo, nos seus primórdios, ele era totalmente integrado com o paganismo. Não era. E o que ele apresenta ali, por exemplo, Maria Madalena como sendo a lua, a noiva, o Apocalipse, ele usa a lua no capítulo 12 para representar ali o povo de Deus. A Bíblia usa o sol para simbolizar Jesus. Então eles falam o seguinte: isso tudo foi copiado do paganismo, mas não foi. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, quando Deus planta um jardim, já está dito que o jardim fica ao oriente do Éden. O que significa oriente do? Oriente do significa que ele fica virado para o nascer do sol.
E você vai encontrar essa simbologia por todo o Antigo Testamento. O tabernáculo tinha que ficar virado para o Oriente, de onde viria o Oriente, né? De onde veio o sol da justiça, Jesus, para entrar pela porta do tabernáculo. Então essa simbologia começa lá no Gênesis. Então o diabo sabia dessa simbologia. E nós sabemos, principalmente depois do dilúvio, tá bom? Depois do dilúvio é que surge essa religião que dominou o mundo antigo. E essa religião, ela usava o quê? Ela usava essa simbologia do sol também. Na verdade, Flávio Joséfo, ele conta que Nimrod, ele criticava Deus por ele ter punido a geração antediluviana com o dilúvio. Tá bom? E ter exterminado, quase exterminado aquela geração. Flávio Joséfo diz que Nimrod criticava Deus por isso. E depois da morte dele, a mãe dele, Semíramis, teria dito que ele foi vingar, tá bom? Os mortos no dilúvio. Tá bom? E todo culto surge ali a partir desse Nimrod, de Semíramis e seu filho Tamuz. Essa é a história. Tá bom? Essa é a história. Bom, essa história ela vem enganando pessoas até os dias atuais. Lá nos dias do século II, quando Celso está fazendo essas críticas, quando o gnosticismo está em grande alta, porque eles não eram perseguidos, os gnósticos, quem estuda a história deles sabe que eles, durante a perseguição, eles ficavam no bem bom, porque os gnósticos, eles eram pessoas que se diziam cristãos, seguidores de Jesus. Vocês sabem que tem um monte de coisa estranha aí no mundo, que se diz seguidor de Jesus, mas quando chegava a perseguição, existem escritos deles que diz isso, né? Nessa perseguição, eles diziam o seguinte: olha, nós somos cristãos, durante a perseguição, não tem problema você ir lá sacrificar o demônio, não, tá bom? Vai lá no templo de Satanás, cultua Satanás, mas você está fazendo isso só obrigado, não tem problema não. Mas é que eles mandam comer também aquelas coisas. Nada disso tem problema. Você pode sacrificar, pode comer, né? Durante a perseguição nada disso tem valor. Porém, o pior é que tem valor. Você vai comer a coisa sacrificada ao demônio. Muitas pessoas na história da igreja tiveram a vida transformada para o mal depois que participaram desses sacrifícios, né? Tá bom? Então, esses gnósticos não eram o cristianismo original, mas você vai ver no documentário, eles falam, olha aqui, olha, o cristianismo original não era assim. Então, olha, eram ou os gnósticos ou os católicos. Depois de Constantino, isso vai ser normal, né, encontrar imagens como essa, né? Jesus, tá bom? Maria Madalena, porque eram principalmente os gnósticos que levaram essa doutrinação para dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre perseguiu os gnósticos, mas os gnósticos dominaram ela. Por quê? Ela foi formada exatamente de bispos que, durante a perseguição de Diocleciano, que foi a pior de todas, eles aceitaram sacrificar, aceitaram cometer esses erros que os gnósticos defendiam. Isso, infelizmente, foi normal, sempre ocorrendo de pessoas defenderem essa prática que estava errada. Eles não poderiam ter feito isso. Isso não é tolerável por Deus, mesmo durante uma perseguição. Tá bom? Então, foi assim que a história deixa claro. Mas eles descrevem como se fossem os cristãos originais e que nos textos lá, então, dos anos 150, 200, nos textos gnósticos, né, que são textos gnósticos, eles encontram Jesus casado com Maria Madalena e até teriam filhos. Tá bom? Mas isso são textos gnósticos, não são textos cristãos. Bom, isso daí é 100% fácil de provar na história. Se você for para o catolicismo, aí você vai ter um debate doutrinário para provar que o catolicismo não é o cristianismo da história. Mas aí no cristianismo, no catolicismo, vai acontecer também, de você encontrar imagens de escultura, onde Semíramis é claramente substituída por Maria. Tinham imagens antigas de Semíramis, né, como Diana ou como Ísis no Egito, amamentando Tamuz, o filho que ela teve com Nimrod. Essa imagem era comum, tá bom? Então a Igreja Católica colocou Maria amamentando Jesus.
Eu acredito que Maria amamentou Jesus, mas isso não foi descrito na Bíblia, nem é objeto da nossa pregação, nem tem por que aparecer, né, Maria ali com os seios alimentando Jesus, mesmo que você veja isso com pureza, né? Mas lembre-se o seguinte, pegue as estátuas de Diana dos Efésios. Ela então era representada com muitos seios. Pega lá na Revolução Francesa, onde eles retrataram Semíramis. Tá bom? Existe na Revolução Francesa um quadro que representa a liberdade. A liberdade é uma mulher. Ela está carregando uma bandeira com os seios de lado. E a história declara, eles dizem, aquela é Semíramis. Então, por que pegar Semíramis, que aparecia amamentando seu filho, e pegar Maria amamentando Jesus, se não tem nenhum ensino doutrinário para a igreja, para as pessoas, nesse ato? Né? Na verdade, é um ato para compatibilizar com o paganismo. É um ato para compatibilizar com o paganismo. Não tem jeito, tá bom? Bom, então eu peguei um exemplo de interpretação, até pegando da história, né? E peguei um exemplo de interpretação de um contexto remoto. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um contexto imediato, tá bom? Abra a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 65. Eu vou ler até essa semana, eu já falei desse texto umas 2, 3 vezes, né? Versículo 17, tá bom? Isaías 65, 17. Se vocês quiserem, eu passo gratuitamente para vocês, mas se vocês quiserem comprar o livro que eu escrevi, Se na Eternidade nos Lembraremos dessa Vida Presente. Esse exemplo aqui, irmã Cleonice, que a irmã perguntou, é um excelente exemplo desse livro. Porque eu pego esse versículo aqui, eu pego o contexto imediato, que eu vou fazer agora com vocês, e o contexto remoto, que vai até o capítulo 60. Nós estamos no capítulo 65. Eu peguei desde o capítulo 65 para poder explicar esse versículo 17. Então eu peguei o exemplo do versículo remoto, do texto remoto e do texto imediato, tá bom? Versículo 17 diz, né? Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Bom, contexto imediato, eu peguei o versículo 16. Presta atenção. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas, presta atenção de novo, o termo esquecidas, já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Observe esse versículo 16. Ele está falando do esquecimento de Deus. Isso é contexto imediato. Na hermenêutica, o exemplo que a irmã Cleonice pediu, isso aqui é imediato. Então, olha, o versículo 17 está falando de um esquecimento. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ok? Alguns defendem o versículo 17 dizendo o seguinte: na eternidade nós não vamos lembrar de nada nesse mundo, nós vamos ter amnésia, vamos assim dizer. Nós não vamos lembrar de nada desse mundo. Está escrito aqui, ó, nem haverá lembrança das coisas passadas. Você vai para o versículo 16, diz que dos pecados dos israelitas não existe mais lembrança, porque Deus disse, já estão esquecidas, ok? Os vossos pecados já estão esquecidos. E estão esquecidos por Deus, porque Ele diz, estão encobertas diante dos meus olhos. Né? É Deus que está esquecendo e eles estão encobertas. Deus não está vendo e nem está lembrando. Mas é claro que esse lembrando é não te tratar mais, tá bom? Segundo aqueles seus pecados. Esse é o significado, tá bom? É não te tratar mais segundo aquele significado, tá bom? Porque Deus não se esquece em termos de memória, tá bom? Mas Ele não te trata mais segundo aqueles seus erros. O perdão do homem, nós sabemos, olha, eu até te perdoo, mas eu não quero mais ver a tua cara, não. Ou então, olha, eu tenho que manter uma certa distância de você, né? O perdão de Deus, não existe distância. Você fez isso. Não, a partir de agora você é meu filho querido de novo e eu ando junto contigo. O perdão do homem, qual é? É aquele perdão, olha, eu até te perdoo, mas, por favor, eu vou manter distância de você, porque você é problemático. Porque o perdão do homem fica sempre, ele vai fazer de novo.
o perdão de Deus, né, é um perdão perfeito. Deus não fala isso. Então, o importante é, o versículo está falando de um tipo de esquecimento de Deus. Então, isso nos explica o esquecimento do versículo 17. Ó, o contexto imediato está dizendo que o versículo 17 significa que Israel vai passar por um processo de conversão, que ele, Israel, vai esquecer dos seus pecados. Só que é esquecimento como esse de Deus. Por exemplo, você lembra da sua vida no mundo? Então, se você lembrar, você das coisas que eu fiz isso de errado, mas você olha para trás, parece que aquilo ali foi feito por outra pessoa. Pode ver. Essa é a experiência do cristão, né? Como eu lembro, eu aceitei Jesus, né, com cerca de 19 anos, 18 para 19 anos, tá bom? Em 1983, que eu voltei para Jesus, tinha sido criado no Evangelho, tá bom? E fiquei cerca de 4 anos fora do Evangelho, tá bom? E quando eu voltei para Jesus, bom, as coisas antes de eu ter aceitado Jesus, tem vezes que eu lembro, assim, parece até que foram feitas por outra pessoa. Tá bom? Então é esse tipo de esquecimento que Deus está falando, que durante o milênio, tá bom? Durante o milênio, Israel passa por esse processo. No início do milênio, final da grande tribulação, se converte, passa por esse processo, e durante o milênio, ele com Deus, ele já está esquecido. E por que é durante o milênio? Aí nós vamos para o contexto remoto. Quando você vai até o capítulo 60, 61, 62, você pode observar, ele vem descrevendo Israel entrando na grande tribulação. Inclusive usando a expressão, a escuridão tomou a terra. Então ele vem falando de Israel sofrendo na grande tribulação, tá bom? Até que fala dele se convertendo. Fala de Israel se convertendo. Tá bom? E a partir do momento que ele se converte, tá bom? Que é esse momento aqui, você observa, seguindo no contexto imediato, agora no capítulo 65, falei, fomos lá no contexto remoto, no capítulo 60, não vai dar para nós lermos tudo, mas vocês podem ler que vocês verão que vai descrevendo Israel entrando em dificuldade, numa situação de escuridão, de trevas, até que eles começam a se arrepender e voltam. E a partir do versículo 18, começa a descrever os convertidos, mas olha, chega no versículo 20 e diz que nessa cidade onde eles viverão, esquecidos já das coisas passadas, nem mais se recordarão. Chega no versículo 20 e diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Nesse local terá jovem, terá velho, terá morte, terá criança nascendo, e terá pecador sendo amaldiçoado. Isso não é a vida eterna na Nova Jerusalém, isso é no milênio. Então, o contexto aqui, imediato, está também me ajudando a responder o versículo 17. Essa transformação desse novo céu e nova terra, tá bom? Está descrevendo o quê? Um período aqui ainda na terra. Um período aqui ainda na terra. Mas vai haver alguma mudança no céu? Vai, ainda não é a mudança definitiva. Mas o que ocorre? Por exemplo, hoje Satanás ainda pode ir lá no céu. Satanás e seus demônios estão soltos. Esse período vai ter uma mudança no céu e na terra. Satanás e seus demônios estarão presos. Tá bom? É essa mudança que o profeta Isaías está falando. Olha, você pode continuar lendo o texto, mas vai falar exatamente o que eu falei aqui. Vai falar do lobo deitando com o cordeiro, tá bom? Então, está descrevendo a vida aqui na terra. O contexto imediato é fácil. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que eu cito, né, às vezes de interpretação, para nós podermos observar. E isso daqui, eu vi muitas pessoas pregando, né, que nós não nos lembraremos mais das coisas passadas, porque está bem claro aqui. Ou seja, mas não olharam um contexto imediato e nem o contexto remoto. O outro exemplo que eu cito, se você quiser pegar aí também, é Isaías capítulo 35. Pelo menos foi um exemplo que eu me lembrei aqui agora, né? São tantos exemplos, né? Tá bom, Isaías capítulo 35, você pegando esse texto, você vai encontrar aqui uma descrição da grandeza do reino do Messias, tá bom? E existe um texto desse capítulo aqui
que ele assim, acabou sendo torcido pelas pessoas, né? Eu vou comentar ele com vocês. É o versículo 8, tá bom? Isaías 35, versículo 8. Olha, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Bom, a partir desse texto, quando eu comecei a crescer na igreja, eu via pessoas pregando o seguinte: os loucos não errarão o caminho do céu. Está escrito lá, Isaías capítulo 35, versículo 8. Bom, primeiro você vê que não tem a palavra céu. Nunca encontraram, nem em pergaminho, não existe isso. A palavra foi inventada mesmo. Está falando de um caminho que ninguém errará, nem os loucos errarão. Mas de onde tirar o céu? De lugar nenhum. Porque aqui não tem, eu falo pelo menos de texto bíblico. Tá bom? Ou seja, além de inventar um texto, uma palavra para o texto, não observar o contexto. Tá bom? Porque se você ler o versículo seguinte, você já observa que está falando da vida aqui na terra. Olha, e ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Todo o texto está falando do reino do Messias, está falando do milênio. O mesmo tema de Isaías capítulo 65, versículo 17. Se você voltar no contexto, que eu vou chamar também de contexto imediato, versículo 1, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regozijará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhes deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com a vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Isso aqui não está descrevendo eternidade, está descrevendo o momento em que eles estão em dificuldade e um está dando uma palavra de incentivo para o outro. Né? Durante o milênio, os homens estarão vivendo aqui na Terra, as doenças diminuirão, mas elas existirão. Vai haver envelhecimento. Nós vimos, o texto de Isaías diz que o homem de 100 anos vai ter a saúde de um jovem. Tá bom? Então, a vida vai melhorar, mas as pessoas continuarão morrendo. O pecado continuará existindo, tanto que a Bíblia diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Então, o demônio está preso, mas o pecado está habitando no homem. Tá bom? Quer dizer, então as pessoas que estão vivendo essa dificuldade, o versículo 5 prossegue. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Tudo isso daqui, irmãos, praticamente toda a literatura interpreta como sendo uma descrição do reino aqui na Terra, não na eternidade. Mas por que o versículo 8 foi isolado? Para poder ensinar que os loucos não errarão o caminho do céu. O caminho que está tratando aqui, veja pelo versículo 10, está falando de Sião, ou seja, está falando de Jerusalém. Então está dizendo que durante esse reino do Messias, todo mundo subirá a Jerusalém para adorar esse Messias, então, para servir ao Rei dos Exércitos. Esse é um caminho que todos conhecerão. Ninguém vai errar esse caminho, nem o louco errará esse caminho. Quando? De subir a Jerusalém durante o milênio. O contexto é claro para mostrar isso. Então, são dois exemplos aí que podem ajudar os irmãos, tá bom? Nessa parte de interpretação. Depois eu posso ver outros para vocês. Uma questão de interpretação, tá bom? Vamos pegar mais um exemplo. Abra em Gálatas capítulo 5. Abra em Gálatas capítulo 5. Bom, eu vou fazer o seguinte exercício com vocês.
Eu vou ler primeiro um versículo com vocês, eu não vou nem dizer onde está esse versículo, tá bom? Eu vou ler primeiro um texto para vocês e vou pedir que vocês sejam sinceros, tá bom? Vocês não vão ler na Bíblia, vocês vão apenas me ouvir e depois eu vou fazer uma pergunta a vocês, tá bom? Vamos lá, atenção, hein? Eu vou ler um primeiro versículo para vocês. Pode até fechar os olhos para você só prestar atenção no versículo e depois eu te faço a pergunta. Bom, Gálatas, eu vou ler o primeiro versículo, não vou nem dizer qual é o versículo. Não? Ele diz o seguinte: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Presta atenção, sem abrir a Bíblia, por favor. Eu vou fazer uma pergunta a vocês e gostaria que vocês opinassem, tá bom? Quando eu leio esse versículo, que fala de um confronto entre o espírito e a carne, você tem duas possibilidades de interpretação. Você pode acreditar que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Então você acredita que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito e o teu espírito fica tentando convencer a tua alma a entrar em contato com Deus. E a carne, ela fica tentando atrair a alma para entrar em contato com esse mundo. Então essa sua interpretação seria o teu espírito cobiçando contra a tua carne, dizendo para a tua alma, olha, entre em contato com Deus. O espírito, nessa interpretação, ele funciona como a nossa consciência, tá bom? A alma é o centro das decisões. Então, nesse caso, espírito, então, nessa tradução tem que estar com letra minúscula. Isso é um exercício que eu coloquei no livro de hermenêutica. Espírito, nesse texto, tem que estar com letra minúscula. Agora, pode ser que a sua interpretação é que esse texto esteja descrevendo uma luta entre o Espírito Santo e a carne. O Espírito Santo tentando convencer o homem, tá bom? A fazer as coisas de Deus. E a carne cobiçando contra o Espírito Santo para que você faça as coisas desse mundo, tá bom? Pois bem, descrevi os dois, eu vou repetir para você. Se você acredita que esse espírito é o espírito do homem, então significa que a tradução deve estar com letra minúscula. Se você acredita que o espírito seria o Espírito Santo, a tradução tem que estar com letra maiúscula. Mas antes de ver o que está na Bíblia, eu gostaria que vocês opinassem, tá bom? Vou começar pelo presbítero Vladimir, que está com a mão levantada. Abra o seu microfone e me diga o que você acha. É o espírito do homem que está cobiçando contra a carne e a carne contra o espírito do homem? Ou é o Espírito Santo cobiçando contra a carne do homem e a carne do homem cobiçando contra o Espírito Santo? O que você me diz, presbítero Vladimir? Pastor, no meu entender, eu não estou com a Bíblia aberta, não. Não, isso. Estou com a Bíblia aberta, não. Eu vou assim, a Bíblia na mão. Eu sei. A Bíblia ela vai dizer, né, nesse texto, por alguns estudos que eu já fiz, vai descrever uma luta da nossa carne contra o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo tentando nos levar a praticar as coisas concernentes a Deus, e a carne cobiça contra o Espírito para que nós não venhamos a fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Ok. Portanto, eu tenho certeza que a letra, o Espírito Santo e do texto está em letra maiúscula. Então, o que ocorre? Só lembrando o seguinte, irmãos, no texto original grego, na época, quando foi escrito, não existia diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Isso foi trabalho posterior. Os tradutores interpretaram, então, por exemplo, se ele interpretou que é o Espírito Santo, ele coloca com letra maiúscula, tá bom? No caso, você foi influenciado, né, por interpretações, não tem problema, mas mesmo influenciado, você acredita que o Espírito Santo cobiça contra a sua carne e a sua carne contra o Espírito Santo. Entendi. Missionária Raquel, né? O que a irmã acha seria o Espírito do homem ou o Espírito Santo? Seu microfone está fechado.
Vamos ouvir outra pessoa então. Talvez ela não esteja podendo falar agora. Irmã Flávia, essa pergunta que eu fiz, a irmã acha que se trata do Espírito Santo ou do Espírito do homem, cobiçando contra a carne e a carne contra ele? Eu não estou ouvindo também a irmã. Sim, irmã Flávia. Sim, estou ouvindo agora. O seu microfone fechou de novo. Não conseguiu ouvir, né? Então, entendi. Tá bom, eu vou ler de novo, até porque ajuda os irmãos a meditarem de novo. Não leiam na Bíblia, né? Apenas ouçam a leitura. Eu vou ler de novo o versículo. Vou ler de novo o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então eu falei para os irmãos que aqui pode ser espírito do homem e pode ser Espírito Santo. Pode ser o espírito do homem cobiçando contra a carne, ou seja, tentando convencer a alma a entrar em contato com Deus. Porque nós acreditamos que a alma entra em contato com Deus através do Espírito, do nosso Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, o nosso Espírito é o contato com Deus. Então, nesse caso, seria o Espírito do homem. Aí deveria estar com letra minúscula, tá bom? Mas se for o Espírito Santo cobiçando contra a carne do homem, aí deveria estar com letra maiúscula. A irmã acha que seria Espírito do homem ou o Espírito Santo nesse versículo que cobiça contra a carne? Olha, eu posso estar equivocada, mas eu acredito que é o Espírito do homem. Entendi a opinião. Deixa eu ver quem mais. Isso. Não, está ok, é bom. Eu quero ouvir mesmo. Irmã Vanderleia pode falar? Pode. O que a irmã acha? É Espírito do homem ou Espírito Santo? Eu acho que é o espírito do homem. Ok. Irmão Antônio Carlos Gaspar, está podendo falar? Sim, mas não consegue ouvir, pastor? Sim, sim. O irmão acha que é Espírito Santo do homem? É o Espírito do homem? Não, ou é o Espírito Santo com a carne do homem, tentando convencer o homem. O irmão acha que é o Espírito Santo cobiçando contra a carne e a carne cobiçando contra o Espírito Santo. Ok. Irmã Maria José, o que a irmã acha? Se trata do Espírito Santo ou do Espírito do homem? Eu creio que é o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo consegue convencer o homem. Ok. Ok, entendi. Missionária Raquel, consegue falar? Acha que ainda não. Irmã Cleonice consegue falar? Sim, pastor, consigo. Eu tenho como certeza que ali é o Espírito Santo. Então, se vocês pegarem a tradução, acho que todos falaram, só a missionária Raquel, talvez ela esteja com algum problema no som, a gente depois até ouve ela, né? Mas o que ocorre, se vocês pegarem as traduções, a grande maioria das traduções coloca Espírito com letra maiúscula. Só tem uma tradução que eu tenho aqui, foi até uma tradução que eu comprei na Igreja Católica, uma tradução em CD, bem antiga, da tradução King James, e nessa tradução vem Espírito com letra minúscula. Irmãos, eu acho pouco provável ser Espírito Santo com letra maiúscula, tá bom? Eu acho que se trata realmente do Espírito do homem. Lembre-se que no original ele não tem a questão da letra maiúscula e minúscula, depende da interpretação. Então, na nossa tradução, eles colocaram Espírito com letra maiúscula, tá bom? Agora, eu não consigo imaginar, tá bom, o Espírito Santo cobiçando contra a minha carne. Se dissesse que o Espírito Santo está entrando em contato com o meu espírito, isso seria natural. Mas o Espírito Santo cobiçando contra a minha carne, né? Eu botei isso aqui por um exemplo de interpretação,
para que os irmãos exercitem, não depender da tradução, porque no original, você estudando o original, você vai saber que você não tinha essa referência por letra maiúscula. As traduções, na sua maioria, se você pegar, você vai encontrar espírito com letra maiúscula. Eu confesso que eu acho estranho, nós não temos como definir a questão, tá bom? Eu confesso que eu acho estranho essa interpretação de ser o Espírito Santo, porque eu não consigo imaginar a minha carne cobiçando contra o Espírito Santo. Não? Eu vejo isso como uma decisão dentro do homem. Existem salmos, né, que você vê o homem conversando com o homem, tá bom? Por que te abates, ó minha alma? O que é isso? Dentro do homem, nós temos o nosso espírito e temos a nossa alma. Esse salmo, ele está dizendo que o seu espírito está conversando com a sua alma. Por que te abates, minha alma? Por quê? Porque o nosso espírito é aquele com quem Deus entra em contato para transmitir a nossa alma. Então, muitas vezes que você vai encontrar, eu penso assim, mas se você olhar nas traduções, as traduções são praticamente unânimes. Como eu disse, eu encontrei essa King James, mas eu já vi traduções mais recentes, King James, que ela mudou isso. Ela usa espírito com letra maiúscula também. Mas eu continuo repetindo. Eu vejo esse daqui como um diálogo dentro do homem. Né? Existe um diálogo entre o espírito e a alma do homem. Isso está claro nos Salmos. Por que te abates, ó minha alma? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Tá bom? E o nosso espírito, em todos os estudos, ele é tratado como a nossa consciência, aquele que fala para a alma. Isso que você está fazendo está errado, essa tua decisão não é boa. Né? Essa consciência, o apóstolo Paulo diz que ela está até nos povos que não ouviram a lei, porque essa consciência já nasce com eles, né? Quer acusando-os, quer defendendo. Então ocorre essa luta dentro do homem, ocorre. E o que eu vejo nesse texto é exatamente a descrição dessa luta do homem. Tá bom? Eu posso até procurar aqui em outros versículos, tá bom? Nesse mesmo capítulo, ok? Para poder ver mais em termos de espírito como aparece, tá bom? Eu vejo como sendo o espírito do homem. Mas as traduções, se você quiser pegar a sua tradução agora, pode ler. Eu estou vendo aqui diversas traduções na Bíblia, tá bom? E ali no versículo 17 aparece espírito com letra maiúscula, tá bom? Dizendo que, ou seja, na interpretação, essa tradução é uma interpretação, porque, como eu disse para vocês, o texto original, ele não te afirma se é espírito com letra maiúscula ou minúscula, porque não existia esse distintivo na época. Você tem que interpretar e traduzir. Então, nós vimos aqui que alguns interpretaram que seria espírito do homem. Eu, por exemplo, interpreto que seja espírito do homem, tá bom? Mas outros interpretaram que se trata do Espírito Santo. Então, a tradução deveria ser com letra maiúscula. Bom, esses tradutores, né, a tradução nós devemos questionar, podemos, né, questionar, tá bom? Nós não questionamos o texto bíblico. Como tem a questão bíblica, nós, que deixa claro a questão, nós não questionamos. Mas a Bíblia, o original, deixa essa questão em aberto, porque você não tem como saber se ele estava tratando do Espírito Santo, porque ele escreveu só Espírito, e na época não havia essa prática que existe hoje de colocar Espírito com letra maiúscula quando se dirige ao Espírito Santo. Não havia letras maiúsculas e minúsculas, só havia letras maiúsculas, vamos dizer assim. Tá bom? Havia só uma forma de escrever. Então isso depende da interpretação. Você vai encontrar essa divisão na interpretação. Eu estou vendo aqui, eu fiz um programa de computador que bota diversas traduções juntas, tá bom? E nessa tradução aqui, eu vejo aqui a maioria está escrito com letra maiúscula. Só essa King James que eu comprei, né, numa tradução aí da Vozes, eu comprei o CD, nem sei se eu tenho esse CD ainda, tem uns 24 anos que eu comprei esse CD, foi no ano 2000 que eu estava fazendo esse programa, né?
Então, essa tradução, o Espírito está com letra minúscula, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão? Ouvi barulho que alguém teria levantado a mão. Eu levantei a mão, Sim. porque eu fui até buscar uma Bíblia com uma boa tradução, mas acontece que meus livros estão tudo encaixotados, eu só estou com uma Bíblia aqui que eu achei que está numa linguagem muito moderna, né? Mas, diante disso que a gente está falando aí, de buscar, então, o contexto que a gente tem, né? Seja imediato, seja remoto, para poder trazer uma melhor interpretação, justamente para criar uma heresia, eu não sei como é que o senhor tem aí numa boa tradução, verso 16, que no meu aqui, nessa tradução aqui, da NVI, está dizendo, eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo, que é o que o senhor está falando, é uma interpretação que trouxe para esse tipo de tradução. Isso, Então, mas como eu veria então, buscando então contextos remotos para poder a gente interpretar esse texto aqui? Eu tomaria por base primeiro que o Espírito Santo de Deus ele veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Isso. Eu tomaria também Efésios capítulo 2, que diz que nós estávamos mortos. Aonde que a gente estava morto? Era justamente nessa consciência. Esse espírito do homem, ele não está totalmente sufocado pela obra da carne. Foi necessário, Hebreus 4:12, acontecer e a espada do Espírito ele fazer a separação para que esse Espírito voltasse a respirar e ter raciocínio, né? De acusando ou de defendendo, como o senhor disse. Então, assim, se eu busco o contexto imediato, eu não estou com uma boa tradução aqui. Sim. Essa aqui. Se alguém me diz um 16 aí na King James, Não, então, eu posso até ler aqui. Então, isso, vamos lá, eu posso até ler com vocês. Nessa King James, tá bom? Nos 2 versículos, por isso eu li os 2 versículos. Os 2 versículos está Espírito com letra minúscula. Na versão corrigida, na revisada, na atualizada e na Almeida corrigida fiel, né, que elas têm uma mesma base, em todas elas está com letra minúscula. Um outro versículo-chave, por exemplo, o versículo 5, né, ali, por exemplo, Espírito já aparece na minha tradução, por exemplo, na versão corrigida, está Espírito com letra minúscula. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Se você pegar a versão revisada, ela já está assim, nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ela está com letra maiúscula, versão revisada. Se você pegar a versão atualizada, no versículo 5, ela está com letra maiúscula também. Na King James, ela está com letra maiúscula. E na Almeida corrigida fiel. Agora, se vocês estiverem aí com a versão corrigida, pega o versículo 5. A versão corrigida, no versículo 5, ela coloca Espírito com letra minúscula. Se alguém puder até aí confirmar. O mesmo Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Então, pastor, mas nesse texto aqui, a gente não está tendo dentro do contexto o fruto que foi colocado em nós, que é o Espírito Santo de Deus, para desenvolver caráter cristão. Então. Se a gente chega lá no versículo 22, e ele vai falar justamente da produtividade desse fruto, e aí já não é espírito do homem, a gente não tem essa qualidade toda no nosso espírito. E aí a gente entende aqui que está falando de uma semente divina para nos tornar uma nova pessoa. Então, eu não conseguia, ainda não consigo ver aqui como espírito do homem, justamente por contexto imediato e por contexto remoto, a gente entender que o espírito do homem, ele, no meu entender, né, ele sem a influência do Espírito Santo, pouco juízo ele tem. Não, com certeza, mas aqui nós estamos falando ele com influência do Espírito Santo. É o espírito do homem, ele está falando para cristãos. O nosso espírito, estou falando assim, ele está escrevendo para cristãos. Tá bom? Então, quer dizer, na minha interpretação, tá bom? Uma possibilidade, como eu disse, o texto não dá para nós definirmos, mas ele está dizendo o seguinte:
o meu espírito, o espírito do homem, né, desse cristão agora, ele está dizendo para a alma, olha, o caminho é esse daqui, tá bom? E a carne está atraindo a alma para outro caminho, tá bom? Mas está tratando... Sim, pode ler. Sobre esses erros doutrinários, né? Isso, é. O senhor está mostrando para a gente que a gente tem que buscar interpretar a Bíblia de uma forma mais assertiva. Olha o verso de número 25, que também seria contexto imediato, né? Que a gente tem para avaliar o texto. Ó, sim. É porque eu estou realmente com uma tradução que não me colabora. Eu leio ele aqui, eu leio o versículo 25 aqui na versão corrigida. Olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí, Certo. se vivemos no Espírito, para mim essa vida no Espírito aí é a vida do Espírito Santo. Andemos também nele, ou seja, no conselho dele. É o que eu entendo aqui como referência, é o caso. O que eu estou entendendo do senhor? Por a gente não ter uma exatidão, fica até difícil pegar um texto para pregar. É melhor a gente ficar quietinho do que falar algo bonito, né? Mas você vai lendo o contexto imediato, chega aqui no 25, está falando sobre se você vive no poder do Espírito, ou seja, você agora recebeu o Espírito Santo, que é quem te ensina toda a verdade, é quem te lembra das coisas, é quem te convence do pecado, do juízo e da justiça, ande por ele, ou seja, anda no conselho dele, não na sua casa. Então, vamos lá. Esse versículo 25 e até melhor, o versículo 22. O versículo 22, bom, primeiro eu concordo que no versículo 22 é o Espírito Santo. Agora, o que é esse fruto do Espírito? Ele é definido como o caráter de Cristo, que ele é implantado em nós. Quem é que faz essa implantação? É o Espírito Santo. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo implanta isso aonde? No nosso espírito, porque está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, você encontrar Espírito com letra maiúscula, trazendo o fruto do Espírito para nós, e, no caso para o nosso espírito com letra minúscula, você vai encontrar os dois juntos, isso é natural, entendeu? Então o versículo, no caso 17, eu olho para ele pensando no espírito do homem, não descartando o versículo 22, porque o versículo 22 vai dizer que teve algo que foi colocado em nosso caráter, em nosso espírito. Quem foi que colocou? Foi o Espírito Santo, que colocou o quê? O caráter de Cristo. E esse caráter de Cristo, por ser trazido pelo Espírito Santo, ele é chamado de fruto do Espírito Santo. Tá bom? O Espírito Santo gera isso em nós. Então, se é ele que gera, é um fruto dele. Tá bom? Então, por isso, o versículo 17, eu não descarto ele ser com letra minúscula, mesmo sabendo que o versículo 22 é com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo que está trazendo o caráter de Cristo para nós. Tá bom? É o Espírito Santo. Agora, qual a complicação que eu vejo no versículo 17 para colocar com letra maiúscula? Eu não consigo imaginar o Espírito Santo cobiçando contra a minha carne. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Esse é o contato. Não existe o Espírito Santo cobiçar contra a minha carne, para a minha carne não conseguir convencer a alma a usá-lo, né? Tá bom? A descrição que eu tenho na Bíblia é o Espírito Santo testificando com o meu espírito. Tá bom? E o meu espírito testificando com a minha alma. Ele funciona como a minha consciência. Desse jeito, no meu entender, o versículo 17 se encaixa melhor com o versículo 22 e o versículo 22 com o Espírito Santo com letra maiúscula. Por quê? O Espírito Santo está exatamente trazendo para o meu espírito esse fruto, que é o caráter de Cristo. E como é o Espírito Santo que traz, ele é descrito como fruto do Espírito, com letra maiúscula. Mas quem recebe? O Espírito Santo testifica com o meu espírito. O meu espírito recebe tá bom? Esse fruto do Espírito, essa mudança do caráter de Cristo, tá bom? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E no versículo 17 está o meu espírito e a minha alma, tá bom? O meu espírito
então comunicando com a alma como uma consciência para que ela use ele para fazer as coisas de Deus. E a carne cobiçando contra esse espírito do homem. É assim que eu vejo, entendeu? Mas como eu disse, a tradução, ela não pode ser definitiva, porque ela é uma interpretação. O texto original não é definitivo. Então eu coloco isso como um exercício de interpretação. Quando nós chegamos num caso desse, o que nós fazemos? Nós não vamos além do que está escrito, mesmo que esse escrito seja limitado pela tradução. Então eu falo o seguinte, olha, existem duas possibilidades. No meu entender, eu entenderia como espírito do homem, porque eu não consigo imaginar o Espírito Santo testificando, cobiçando contra a minha carne, e a minha carne cobiçando contra o Espírito Santo. Eu não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar a minha carne só, vamos dizer, num conflito dentro de mim, entre o espírito e a alma, entre o espírito e a carne, tá bom? O espírito aqui com letra minúscula, tá bom? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, tá bom? Eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, está descrevendo também esse conflito dentro do homem. Mas num caso de interpretação desse, o que nós temos que fazer? Nós não podemos ir além do que está escrito. Ou seja, o texto não nos responde o finalmente, entendeu? Porque o contexto, você colocou bem, mas o contexto, ele se encaixa perfeitamente também com o Espírito Santo trazendo o caráter de Cristo. E segundo a Bíblia, a comunicação do Espírito é com quem? É com o meu espírito, não é com a minha alma nem com a minha carne. A Bíblia... Ou seja, no caso desse, na hora que eu estou pregando esse tipo de texto, onde eu não tenho conclusão, eu falo daquilo que eu penso. Isso, Isso, eu falo, existem as duas possibilidades, eu creio assim porque eu tenho dificuldade de acreditar. No caso, eu digo, né? Eu tenho dificuldade de acreditar que haja a possibilidade do Espírito Santo cobiçar contra a minha carne. Eu acho isso estranho, né? Não vejo na Bíblia um contato entre o Espírito Santo e a minha carne. Vejo o Espírito Santo e o meu espírito, tá bom? Então, eu posso naturalmente ver o espírito do homem, o meu espírito, no versículo 17, que recebe o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, com letra maiúscula, no versículo 22. Então, os dois casos se encaixam. Pode falar. Você também pode entender esse texto como daqueles textos que Pedro disse que é de difícil interpretação a respeito do que Paulo escreveu, correto? Perfeito, correto. Porque até Pedro tinha problema para interpretar o escrito de Paulo, nós réis mortais. Perfeito. É isso mesmo. Presbítero Vladimir, quer falar? Pastor, essa questão aí, agora me deu uma bem enrolada, né? Porque há bastante tempo, e eu já vi outros pregadores, até o próprio pastor Marcelo aqui, às vezes ele cita esse versículo, ele fala, segundo a interpretação dele, que é o Espírito Santo confrontando, né? Ele não fala combatendo, ele fala confrontando o nosso ego, o nosso eu, né? E a outra questão era concordar aí com a irmã acerca da semeação que tem acontecido acerca de Lutero, né? Eu glorifico a Deus por a oportunidade de estar estudando com o Senhor. E assim, nas primeiras aulas, foi esclarecido acerca de Lutero para a gente. E eu, a minha vida toda, praticamente, de cristão, de convertido, eu sempre ouvi falar que Lutero foi o fundador de tudo, né? E eu acreditava nisso, né? Tem um irmão, né, cujo nome dele é Lázaro, ele ensinava a gente a peça, ele tem bastante conhecimento da palavra, e ele falava muito de Lutero, né? Ele falava muito de Lutero, e eu acabei acreditando, né? E lendo os livros que eu tenho aqui em casa, né, que eu comprei na biblioteca do pastor Marcelo, não fala de Lutero como eu aprendi. E acabou que o Senhor esclareceu isso para a gente. E acerca de um texto que o Senhor
senhor falou aí, eu já vi muita gente, esse texto aí que o senhor falou dos loucos que não errarão no caminho, eu já vi muitos pregadores falar que esse texto ele se refere a nós. Nós, loucos por Jesus, não erraríamos o caminho. Aí hoje o senhor está fazendo esclarecimento desse texto. Tem muita coisa que eu ouço, mas eu particularmente eu discordo. Boiadeiro, eu não lembro o nome dele agora. Acho que é Valdomiro Santiago o nome dele. Ele tinha um programa na televisão, e uma vez ele pregando, né? Ele pegou o texto que Maria está diante de Jesus e Jesus fala para Maria, para que Maria não o impedisse, né? Ele disse que esse texto foi acrescentado, que esse texto não existe, e Jesus nunca falou isso. Aí eu, na mesma hora eu desliguei. Eu nem dei muita atenção no que ele estava falando, não. Melhor. Na mesma hora eu desliguei. Melhor. Tem muita coisa que eu escuto que eu realmente não concordo. A mesma coisa em relação a esse texto. Esse texto fala a respeito de nós que somos loucos por Jesus, nunca erraremos o caminho. Bom, de acordo com o contexto, não tem nada a ver com o que ele falou. Não tem nada a ver, está falando lá durante o milênio. Ele continuou pregando, mas eu não dei muito crédito no que ele estava É falando. melhor mesmo não dar crédito não, né? Com todo respeito, né? Bom,